Vamos estar fazendo, então, um bracinho. Eu também vou estar utilizando a agulha de número 2,5 e a cor brigadeiro. Nós vamos iniciar com a cor brigadeiro 7569. Então, aqui eu já adiantei o serviço, eu já fiz um anel mágico com 6 pontos baixos e na segunda carreira fiz 6 aumentos, totalizando a carreirinha com 12 pontos baixos. Então, agora na terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos ficar no total dela, aqui é meio difícil de chegar por causa da cor, mas vocês fazem aí, ó. Nós vamos ficar com 15 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. Vou seguir fazendo essa sequência aqui até chegar no meu marcador. Quando chegar no marcador, eu terei 15 pontos baixos, tá? Então, agora nós vamos trocar de fio. Eu vou cortar aqui um pedaço. Não precisa ser muito longo, não. Já vou entrar com a cor amêndoa. Deixa eu achar aqui a minha pontinha. Tá meio escondidinho. Nós vamos fazer aqui a troca de fio. Eu entro bem aqui, ó. Tá vendo onde que tá saindo essa laçadinha? Eu vou pegar essa laçadinha de dentro e essa aqui de baixo. Vou introduzir a agulha e vou puxar esse fio aqui pra cima. Eu vou fechar esse último ponto com a cor castanha. Castanha não, amêndoa. E já no próximo ponto, somente trabalhando pela alcinha de trás agora, tá? A alcinha da frente a gente vai deixar livre. Daí eu já prendo aqui, ó. Eu já vou arrematando esse fio. Eu vou repetir aqui 15 pontos baixos. Somente pela alcinha de trás, pela alcinha de fora. Aqui você já pode puxar o fio, ó. Ele não solta mais. Tá vendo? Eu fiz a troca de fio, a troca de cor aqui nesse ladinho. Então, agora só trabalhando pela parte de trás. Aqui você pode pegar essa sobrinha do teu círculo mágico e dar um nozinho com esse fio aqui que nós puxamos, ó. Só pra ele não soltar. Dá uns três nozinhos. E aqui você vai seguir fazendo pontinhos baixos, somente pela alcinha de trás. Vamos dar toda a volta no nosso trabalho. Na carreira 5, nós vamos fazer outra carreirinha, também de 15 pontos baixos. Só que agora nós vamos fazer pegar as duas alcinhas do ponto, tá? Na carreira 4, nós trabalhamos só pela alcinha de trás. Essa daqui serão 15 pontos baixos normal. Então, ponto sobre ponto. Vamos trabalhar até chegar no nosso marcadorzinho, 15 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreirinha de número 5. Essas sobrinhas de fio eu não costumo cortar, não. Eu sempre deixo elas aqui pra dentro, que ela já vai me servir como parte do enchimento, tá? Mas se você quiser tá cortando, não tem problema, não. É que eu costumei fazer desse jeito. Já puxei meu marcadorzinho aqui pra frente. E vamos dar início à carreirinha de número 6. Que serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer a sequência por 3 repetições. Chegando no final dela, nós teremos 12 pontos baixos. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou dar toda a volta aqui na minha peça. Quando chegar aqui no marcador, ficarei com 12 pontos baixos. Agora, na carreira 7 e 8, nós vamos subir duas carreirinhas de repetições, ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir duas carreiras com 12 pontos baixos. Vou bater um nozinho aqui. Puxei um fio do meu marcador junto. Então, aqui são duas carreiras, a 7 e a 8, com 12 pontos baixos cada. Vou fazer minhas carreirinhas aqui e a gente já conversa. E vai ajeitando daí, ó. Já tô aqui em cima, acho que já tá bom. Eu vou ver, ó, tá vendo essa parte aqui que deu esse degrauzinho aqui da troca de fio? Então, essa parte aqui, ela vai ficar pra trás. Então, eu gosto de costurar ela assim, tipo aqui a peça, eu gosto de costurar ela aqui pro fundo pra não ficar aparecendo. Então, tá vendo aqui onde que tá saindo a minha agulha? Eu só vou caminhar com ela um pontinho mais aqui pra cima.
para sair bem lá no pertinho do círculo mágico invertido. Eu vou deixar ela ali, tá? Ó, eu coloquei as duas mais ou menos na mesma direção. Para a patinha traseira, eu também vou estar utilizando a agulha de número 2,5 e o fio brigadeiro. Então, aqui eu já adiantei um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Nós iniciamos o círculo mágico com 7 pontos baixos na primeira carreirinha. Na segunda carreira eu fiz 7 aumentos, finalizei ela com 14 pontos baixos. Então, a patinha traseira ela será múltipla de 7. Eu já finalizei aqui atrás com aquele nozinho que eu já ensinei vocês fazerem, mas você pode estar arrematando do jeito que vocês preferirem, tá? Então, agora para dar início à terceira carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer essa sequência por 7 repetições, né? Aliás, eu já tenho uma aqui. Opa, esqueci de fazer o aumento. Então, vou fazer mais 6 repetições. Quando chegarmos aqui no nosso marcador, que nós dermos toda a volta, nós ficaremos com 21 pontos baixos. Terminamos a terceira carreirinha, vamos cortar um pedacinho de fio. E já vamos entrar com a cor amêndoa também. Vamos fazer aquela troquinha de fio, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, essa alcinha aqui de cima. E vamos passar essa alcinha aqui de baixo. Passamos o nosso fio na agulha, a nossa agulha no fio, aliás, e vou laçar, ó. Vou pegar esse fiozinho que tá vindo aqui, amêndoa, e passei por dentro daquelas duas alcinhas que nós tínhamos passado a agulha. Agora, pela alcinha de trás do ponto, nós vamos fazer uma carreira de 21 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Aqui eu já vou arrematando o outro fio, vou usar essa sobrinha de fio que eu tenho aqui da amêndoa, sempre aproveitando as sobrinhas de fio, hein, pessoal? Não vamos desperdiçar. Eu aqui utilizo até o último pedacinho. Ó, esse fio aqui que tá, essa argolinha aqui, ó, nós vamos puxar ele aqui pra trás, ó. Puxou. Agora, eu vou amarrar ele com esse meu círculo mágico. Não aperta muito, que é pra não repuxar a sua peça, ó. Dei 3 laçadinhas. Se quiser cortar o excesso, pode cortar. Eu uso como parte do meu enchimento. E aqui eu sigo fazendo ponto sobre ponto, somente pegando a alcinha de fora, a alcinha de trás. A alcinha da frente nós vamos deixar livre, para fazer aquele detalhezinho de subida da patinha. E segue fazendo 21 pontos. Eu vou terminar minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Agora, para a carreira 5 e 6, nós vamos fazer duas carreirinhas também de 21 pontos baixos. Só que agora, pontinho cheio, ó. A carreira anterior eu trabalhei pegando somente a alcinha de trás. Essa daqui, vou pegar as duas alcinhas do ponto. Então, aqui são duas carreiras de 21 pontos baixos. Vou fazer minhas duas carreirinhas, sempre lembrando de colocar o marcadorzinho para não se perder na contagem, tá? Então, vou terminar minhas duas carreiras e já volto para dar sequência com vocês. Para a carreira de número 7, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 4 diminuições seguidas. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos até o nosso marcadorzinho fazendo pontos baixos. Vai dar um total de 6 pontos baixos. No final dessa carreira, 7 pontos baixos, aliás. No final dessa carreira, nós ficaremos com 17 pontos. Então, vou seguir fazendo ponto baixo até finalizar essa carreirinha. Na carreira de número 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição. E mais 6 pontos baixos para finalizar a carreira e vamos terminar com uma diminuição.
Trocamos o nosso marcadorzinho. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas seguidas de 15 pontos baixos. A carreira 9 e 10. Serão 2 carreiras de 10 pontos baixos. De 10 não, de 15 pontos baixos. Então, aqui só 2 carreirinhas. A carreira 9 e 10, ponto sobre ponto. Já puxei meu marcadorzinho aqui para fora, vamos colocar um pouquinho de enchimento. É só ir acomodando com o dedinho mesmo lá no finalzinho da patinha. Deixar essa parte aqui de baixo bem firminha. Só não coloque muito enchimento a ponto de abrir os pontos, que tem artesã que enche muito e daí os pontos ficam abrindo. Claro, tudo depende também da tensão do seu ponto, né? Se você tiver o pontinho bem firminho, ele não cede tanto. Agora, se o teu ponto for mais frouxinho, daí vai ficar parecendo todo o enchimento. Ó, o meu pontinho, ele é bem fechadinho. Então, por mais que a gente coloque, e olhe que o enchimento é branco, tá vendo? E aqui na parte marrom, vocês não conseguem ver nada do enchimento. Porque o meu ponto, ele é bem fechadinho. Se eu tivesse o pontinho mais aberto, quando eu for trabalhar com fio escuro, iria aparecer todo. Não é o meu caso. Olha, aqui eu vou com a tesoura ajeitando tudo lá pra baixo, ó. Aí, essa parte aqui de baixo tá bem firminha. Ajeito aqui o meu marcador e vamos dar sequência na peça. Então, agora é a carreira de número 11. Nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Repetir essa sequência por 3 vezes. Quando terminarmos a nossa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Opa. Então, vamos lá. 1, 2, 3, uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por mais 2 vezes. Quando dermos toda a volta, chegar aqui no marcador, ficaremos com 12 pontos baixos. Vamos subir agora 3 carreiras de 12 pontos baixos. A 12, a 13 e a carreira 14. Então, aqui serão 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Agora, na carreira 15, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Repetir essa sequência por 2 vezes. Quando nós dermos toda a volta e chegar no marcador, ficaremos com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 1 ponto baixo. Eu vou terminar minha volta e já conversamos. Terminamos aqui a nossa carreirinha com 10 pontos baixos. Nós vamos fazer agora uma sequência de 4 carreiras. Nós vamos da 16 até a 19. Então, vamos fazer a 16, a 17, a 18 e a 19. 4 carreirinhas de 10 pontos baixos, tá? Somente ponto sobre ponto. Eu já fiz aqui uma carreira, vou fazer mais 3. Então, um total de 4 carreiras de 10 pontos baixos. Nós vamos trabalhar até a carreira de número 19. Terminamos, então, nessa sequência. Agora, nós vamos cortar o fio para estar fechando o anel mágico invertido. Aqui eu dou aquela alongadinha no fio. Esse marcadorzinho aqui, vamos ver se a gente puxa ele para dentro. Vamos colocar enchimento. Mais um pouquinho de enchimento. Lembrando de deixar umas 2 carreirinhas mais ou menos sem o enchimento, tá? Aí ponto de pouquinho em pouquinho. Até chegar ao ponto que você deseja. Lembrando que você precisa de 2 patinhas, tá? Então, eu já tenho aqui pronta, volta o vídeo e faz mais uma. O que vai acontecer? Conforme eu encher essa primeira aqui, eu vou encher a segunda. Então, você sempre vai apalpando para ver se tá ficando mais ou menos na quantia de enchimento. Ou, de repente, se você quiser estar usando uma balança, eu não costumo usar balança, mas tem muita gente que prefere estar usando a balança para deixar bem igualzinho o enchimento. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Ó, só vai sentindo aqui que você já consegue ter uma noção delas. Então, vou terminar de colocar meu enchimento aqui e a gente já conversa. Ó, acho que agora ficou bom. Você sempre vai comparando uma com a outra para ver se elas estão mais ou menos parecidinhas.
Vamos fechar o círculo mágico. Lembrando que a gente pega sempre as alcinhas de fora. De baixo para cima, ó. Você pode fazer assim, laçando mais de uma ao mesmo tempo ou fazendo movimentos de zigue-zague. Assim é mais prático, né? Então, vamos... Ó, lacei os 3 e puxa. Agora, nós vamos zerar esse círculo mágico. Eu não gosto de dar ponto aqui em cima. Então, o que que eu faço? Eu trago a minha peça aqui para baixo e vou caminhandinho, ó. Esse primeiro aqui eu puxo, só para levar esse fio lá para baixo. E vou indo de um lado para o outro, para o meu fio embolando no enchimento. Isso faz com que o meu fio não escape e que a peça fique um pouquinho mais firme. Então, você escolhe um lugarzinho aqui e dá um pontinho. Eu sempre faço o pontinho na diagonal, ó, sempre seguindo a direção do ponto mesmo. Ó, saí na diagonal, puxo, dou uma laçadinha e puxo e escondo o fio lá pra dentro. E ali ele já ficou preso, ó. Ó, eu fiz o nozinho bem nesse ponto, ó. Nem dá pra dizer que tem um nozinho aqui, né? Se quiser fazer mais algumas vezes, você pode fazer. Só cuidado não repuxar muito, para ele não marcar a peça. Aqui já tá o suficiente. Aqui já foi o suficiente para mim. Então, eu vou sair com o meu fio lá em cima no círculo mágico. Ó. Lembrando que a gente precisa de 2 peças, tá? Então, você pausa o vídeo, volta lá e faz mais uma idêntica a essa. Daí é só reservar. Para estar fazendo as orelhinhas, eu já iniciei aqui o círculo mágico com 6 pontos baixos na primeira carreira. Na segunda carreira, eu já fiz ela toda de aumento. Então, fiz 6 aumentos, totalizando ela com 12 pontos baixos. Coloquei o meu marcador. Para a carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Por toda a nossa voltinha. Chegando no nosso marcador, nós teremos 18 pontos baixos. Vamos fazer toda a volta, chegando aqui, 18 pontos baixos. Para a carreira de número 4, nós vamos fazer, como ela é uma carreira par, 2 pontos baixos e um aumento, nós vamos quebrar a primeira sequência. Então, nós vamos colocar um ponto baixo, um aumento. Agora, a sequência normal, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa repetição por mais 4 vezes, que nós já temos 2. Então, nós vamos dar toda a volta com 2 pontos baixos e um aumento. Lembrando que nós vamos finalizar a carreira com um pontinho baixo, que é aquele 1 que faltou aqui no comecinho, tá? Agora, na carreira 5, nós vamos fazer carreira retas. Nós vamos fazer a carreira 5, a 6 e a 7. Serão 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar até a carreira 7, com 24 pontinhos cada carreirinha. Então, vou subir aqui mais 3 e já volto para dar sequência. Vamos fazer agora a carreira de número 8, com 2 pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo, vamos quebrar a primeira sequência e uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Vamos dar toda a volta fazendo essa sequência. Quando chegarmos no marcador, ficaremos com 18 pontos baixos. Então, vou seguir fazendo aqui a minha volta e a gente já continua. Terminamos assim a nossa pecinha, tiramos o nosso marcador, vamos deixar ele aqui dentro. Lembrando que as orelhinhas não precisam de... Ó, eu terminei aqui, vou dar mais uma laçadinha. Daí, pode cortar o fio. Deixa um tanto que é pra fazer a costura, tá? Aqui eu alongo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar essa pecinha ao meio. Vamos deixar esse ponto baixíssimo aqui, bem numa das lateraisinhas. Só pra gente dar um pontinho. Se você quiser, pode dar com a mesma agulha de crochê, tá? Mas eu prefiro tá passando aqui na agulhinha de arremate. Se eu acertar o buraquinho, a gente continua o vídeo. Pronto. Nós vamos dobrar, ó, ela assim ao meinho. E vamos vir aqui na outra pontinha
ó, só pra fixar. Que ela vai ficar uma orelhinha bem fechadinha. Damos mais um pontinho. Mais um só pra garantir. Daí pode dar uma laçadinha. Puxa bem apertadinho, ó. Então, a orelhinha vai ficar desse jeito, tá? Lembrando que nós precisamos de duas. Então, você vai voltar ao vídeo e vai fazer a mesma sequência com a outra orelhinha, ok? Para o focinho do nosso leãozinho, nós vamos estar utilizando a cor Off-White. A referência dela é 81,76. Também na agulha 2,5, eu já iniciei aqui. Vai ser meio difícil para vocês enxergarem, porque eu tô fazendo na cor clarinha, né? Mas eu vou explicar o que eu fiz. Um anel mágico com 8 pontos baixos, tá? Na primeira carreira. Na segunda carreira, eu fiz 8 aumentos, então eu fiquei com 16 pontos baixos, tá? Esse é o único diferencial, que esse trabalho vai ser múltiplo de 8. Então, as repetições serão todas 8 vezes. Vamos seguir fazendo a terceira carreirinha. Um ponto baixo e um aumento. Já fiz a primeira sequência, vou fazer mais 7, porque são 8 no total. Quando chegar no meu marcador, eu terei 24 pontos baixos. A carreira de 4 serão 2 pontos baixos e um aumento. Como é uma carreira par, vamos colocar o primeiro ponto baixo já, em seguida fazer um aumento. Então, agora a gente segue a carreira normal. 2 pontos baixos e um aumento. Então, nós já fizemos aqui 2 vezes, nós vamos fazer mais 6, que são um total de 8 aumentos. Quando chegarmos aqui no nosso marcador, nós vamos dar toda a volta e ficaremos com 32 pontos baixos. As carreiras 5 e 6 serão 2 carreiras de repetição, ponto sobre ponto. Então, nós vamos repetir os 32 pontos da carreirinha anterior, tá? Então, vamos subir aqui 2 carreiras, a 5 e a 6. Vamos fazer, então, a última carreirinha do nosso focinho, que serão, é a carreira de número 7, né? Nós vamos fazer apenas 4 diminuições nessa carreira. Nós vamos colocar 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência por toda a volta, tá? De 6 pontos baixos e uma diminuição, para ele dar uma leve fechadinha. E quando chegarmos aqui no nosso marcador, ficaremos com 28 pontos baixos. Olha que bonitinho. Terminamos aqui, vamos dar mais uma laçadinha, fazer um ponto baixíssimo e cortar. Corte um tamanho de fio que dê para você fazer a costura daí na peça. Esse círculo, essa sobrinha do círculo mágico a gente puxa aqui para dentro e daí ficou assim, ó, o focinho. Bem simplesinho. Bem facinho de fazer. Daí é só reservar a sua peça. O focinho já tá prontinho.